Se você cobra R$ 300 por sessão de retratos, por uma sessão que você faz hoje, você provavelmente está pagando para trabalhar. E olha, não estou exagerando, eu vou te mostrar o motivo com números reais agora neste vídeo. Muito prazer, meu nome é Marco Fuá, eu sou fotógrafo de retratos, retratista há pelo menos uns 10 anos. E esse é um dos assuntos que mais eu evitei falar em público, porque é desconfortável. Quando a gente vai falar disso aqui, envolve muitas coisas. Dinheiro, autoestima, um monte de crença limitante que a maioria dos fotógrafos carrega sem saber. Eu carreguei isso aqui, por isso que eu venho falar aqui de peito aberto para você. E deixa eu te apresentar 3 perfis que eu vejo toda semana no mercado. O primeiro deles é o fotógrafo iniciante. Eu já fui iniciante, quem não foi iniciante? A gente começa de algum lugar. Ele cobra barato porque tem medo de perder o cliente e aí ele fecha a agenda por 250 a sessão. Trabalha o dobro do tempo que precisaria trabalhar normalmente. No final do mês ele entende o porquê. Não sobra nada. O segundo é o fotógrafo intermediário. Ele já tem portfólio, mas ainda copia o preço do concorrente. O problema é que o concorrente também pode estar cobrando errado, copiando o preço e o valor do outro. E aí vira uma bagunça. Já o terceiro tipo de fotógrafo é o avançado. Ele faz um trabalho impecável, incrível, mas ainda cobra pelo tempo e não pelo resultado. E quando o cliente questiona o preço, ele cede para não perder. Afinal de contas, a gente entende que as coisas estão delicadas e você deixar algo que está quase certo embora não é muito legal. E o erro que está por trás ou por baixo desses 3 tipos de perfis é o mesmo: cobrar pelo produto, não pelo valor. Aí que está a complicação, meu amigo. Uma sessão de retratos corporativos tem cerca de 2 horas. O fotógrafo entrega mais ou menos 20 fotos tratadas por R$ 500. Isso aqui é um exemplo, tá? Então você vai cobrar R$ 25 por foto. Parece razoável. Mas aí você tem que fazer uma pergunta. O que aquela imagem vai fazer na vida desse cliente que você prestou esse serviço? Vai estar no LinkedIn dele para os próximos 2 anos? Vai aparecer nas propostas comerciais dele, no site dele? Enfim, vai ser a primeira impressão de centenas de pessoas que ele vir a conhecer daqui para frente. Agora, quanto vale uma boa primeira impressão num contrato de 50 mil, por exemplo? 500, de repente, pareça pouco demais para isso. E para isso eu vou te trazer 2 exemplos reais meus aqui de 2 clientes que eu atendi há cerca de 2 anos, se eu não me engano. Uma delas, eu não vou falar o nome aqui, mas é uma médica integrativa. Ela trabalha com a medicina, ela é formada como, deixa eu ver aqui, ortopedista. Ela é ortopedista e aí ela foi para medicina integrativa. Ela é do esporte, ela é da vida, um lifestyle muito positivo, cuidar da saúde de uma forma integral. E ela passa essa vida dela, claro, com os conhecimentos da medicina para os seus clientes. Porém, a mensagem que ela mandava ali no Instagram e no LinkedIn, onde ela usava para captar mais clientes, ela tem 2 consultórios. Um fica lá do outro lado do país, no norte, e outro fica aqui no sul, que é aqui que nós nos conhecemos. Se eu não falei, eu sou da região da Grande Florianópolis. E ela tinha um consultório por aqui e nós acabamos nos conhecendo pelas redes sociais. Ela me abordou e nós conversamos, e eu conversei, perguntei para ela o que ela estava precisando, o que ela buscava, qual era a intenção que ela tinha com a sessão de retratos ou a sessão de fotografia que ela estava prestes a fazer. E aí então eu disse o seguinte, foi, doutora, qual é a sua real intenção? Qual é a inclinação? O que você gostaria que as pessoas que te vissem aqui pelas redes sociais percebessem na hora, que elas já se impactassem de primeira? Qual é a mensagem que você gostaria que fosse levada quando os olhos dela configurassem uma imagem sua, uma foto sua? Falou, eu gostaria de trazer a credibilidade que eu tenho no meu trabalho, a confiança que os meus clientes, mais de 4 mil clientes que eu atendo ao longo da minha carreira, têm em mim. Isso não estava sendo transferido na imagem atual dela, o que não é nenhum problema. A gente entende que às vezes está descorrelato a qualidade que você presta nos seus serviços, nos seus trabalhos, da imagem que você apresenta. Aí fica distante um do outro. E quem vê nas redes sociais não consegue entender se aquilo tem valor ou se não tem. E foi assim que a gente começou um trabalho, um projeto
que não é a foto é o produto final disso, é a transformação, é o que ela entende sobre o autoconhecimento, sobre a pessoa que é, sobre como ela vai apresentar essa imagem a partir de agora, quem verá essa imagem e o que ela precisaria, ou pelo menos poderia ajustar para trazer aquela credibilidade, aquela potência na imagem. E não é só colocando terno bonito não, tá? Isso aqui envolve muitas coisas e uma delas também vai falar no inconsciente dos clientes. E aí hoje eu estou falando de arquétipo aqui, então se você conhece um pouquinho sobre isso, isso aqui é real, isso aqui não é coisa da minha cabeça para poder gerar o valor. É que quando o cliente consegue perceber esse valor em si, quando ele se olha e se vê naquela imagem que você criou, que não foi aleatória, que foi através de uma conversa, através de uma situação que você criou, mas que ela gera aquilo que o cliente dela gostaria de ver. Isso aqui é um retrato, então isso aqui tem valor. E quando ela consegue perceber isso, foi isso que nós fizemos em 3 sessões. Aí ela se viu ali e falou, nossa, é diferente, porque foi intencional de verdade. Foi querendo e premeditando aquele tipo de configuração para aquela imagem. E aqui o resultado foi só um. Ela aumentou o ticket dela, das consultas, de 600 para R$ 1.000 em média, em cerca de 3 meses, 4 meses depois que nós fizemos a sessão. Foi por causa das fotos? Claro que não. Não é só a foto, mas a foto é a porta de entrada para qualquer pessoa que queira te conhecer. Ou ela vai embora. Ou ela entra para te conhecer, ou ela vai embora. E a imagem tem esse poder de conversar antes de qualquer palavra, e você já sabe disso, eu tenho certeza. Então, quando nós construímos essa reorganização das imagens, dos retratos da doutora, começaram a vir mais clientes perguntar sobre o trabalho dela, além do aumento gradual na rede social dela. Eu consigo te provar isso aqui, tá? Ela saiu aqui de mais ou menos 8 mil, 7 mil seguidores no Instagram, que já não é pouco, tá? Não são poucas pessoas, para 14, 15 mil depois que nós fizemos esse trabalho. E aqui o valor da consulta dela quase que dobrou. Então você deve fazer a ideia que não é só a imagem, a gente entende que tem o trabalho, tem a competência do profissional. Porém, agora as pessoas conseguiram ver isso, e ela conseguiu imprimir esse valor sem ter que explicar muito. E ela já tinha um trabalho de excelência há muitos anos. Então aqui você entende que o seu trabalho dá ROI, por isso os valores mudam quando você vai fazer esse tipo de serviço. Você precisa se ater a isso. Já o outro cliente que eu atendi, ele é um empresário, ele é um mentor, faz mentorias aqui na região da Grande Florianópolis. E o interessante é que ele já era muito competente há muitos anos, ajudando profissionais a alavancar seus negócios, a cobrar, a precificar e a vender melhor. Porém, a imagem dele não vendia e não passava isso. E, claro, eu acabei fazendo parte do ecossistema desse mentor, fui treinar vendas com ele, fui aprender muitas coisas que eu precisava aprender como profissional. Porque saber de fotografia, saber sobre luz, eu estava estudando há muito tempo. Porém, sobre vendas, sobre gestão, sobre negócio, eu não sabia nada. E eu fui aprender com ele. Aí, quando eu vi essa imagem que ele apresentava, eu falei, olha, aqui você está pecando. Como assim? Eu não consigo ver isso que você me mostrou e que você me ensina até agora aqui. E tudo que transformou na minha vida. Eu não consigo ver isso na tua imagem agora. Eu não consigo perceber isso quando eu vejo teu Instagram. Quando eu vejo suas fotos, quando eu vejo... Era algo mais feito de celular ou feito de uma câmera de última hora. Nada de errado, gente. Não tem problema, só que daí fica distante, entende? É um cara que cobra, sei lá, 60 mil por mentoria. Dos mentorados, como que eu vou perceber esse valor numa imagem que ele estava projetando? Pois é, foi aí que nós também fizemos um projeto. E aqui nós reestruturamos essa imagem e eu vou te mostrar um pouquinho do que foi esse trabalho, um antes e um depois aqui para você ver agora. Nota aqui a diferença? Tem esse cara aqui, eu falo assim porque eu conheço ele, tá? Então eu tô falando desse jeito, mas esse cliente que é muito especial, que também é meu amigo, e tem esse outro cliente aqui nessa ponta, transformado. Agora você consegue entender que tem diferença de fato você fazer uma construção intencional de retratos para trazer valor e não só uma foto bonita? Tá aqui a diferença principal de um projeto e da imagem e o que ela pode fazer por você. Isso aqui gera ROI, isso aqui dá resultado, isso aqui abre portas, isso aqui faz com que você, sim, receba mais pelo seu trabalho e aumente verdadeiramente o seu faturamento.
Então, como você deveria precificar? Eu vou te colocar aqui a estrutura que eu uso hoje. Primeiro de tudo, some seus custos reais. Não fica inventando moda. Você tem que saber o que você gasta e o que entra e o que sai dentro da sua empresa. E eu não estou falando só de equipamento, de software que você paga todo mês, não, tá? É o tempo de deslocamento, o tempo de edição, o atendimento, o pré, o pós da sessão. A maioria dos fotógrafos esquece de editar 20 fotos que levam de 3 a 5 horas, dependendo do tipo de trabalho que faz. Claro que as coisas hoje estão muito diferentes, mas ainda assim é um processo trabalhoso no pós-processamento e tratamento de imagens ainda hoje. Segundo ponto, defina o que a sua hora de trabalho precisa valer para que o seu negócio seja realmente sustentável. Isso aqui é um cálculo que você vai precisar parar para fazer uma hora ou outra. E o terceiro, esse aqui é, na minha opinião, um dos mais importantes. Some o valor estratégico do que você entrega. Você não está vendendo fotos, porque se você continuar nesse lugar, as coisas vão ficar complicadas para você, se já não estão, né? Você está vendendo posicionamento, autoridade, a imagem que aquela pessoa vai usar por um bom tempo para se apresentar para o mundo. Isso aqui gera valor, dependendo da forma como você entrega esse trabalho. É claro que eu estou falando que você precisa de qualidade técnica também, né? E aí eu vou te falar uma coisa interessante aqui. Quando eu criei o projeto Da Vinci, que é o nome que eu dou para um projeto de imagem, posicionamento estratégico que eu tenho hoje, eu não calculei o custo da sessão, eu calculei o custo de todo o processo. A call de análise, o dossiê personalizado, a direção arquetípica, a sessão de 3 horas, o atendimento, quer dizer, o atendimento no pré e pós-processamento, o tratamento das imagens, a entrega, tudo isso aqui entra no contexto. E olha só que interessante, quando eu apresentei isso aqui com clareza para o cliente, sem titubear, sem ter medo de falar para ele o valor, o preço e o processo, a conversa sobre valor mudou completamente. Porque quando você vai tremer na frente de alguém para falar o valor, trata-se de um negócio chamado autoconfiança. Isso aqui precisa estar trabalhado em você. Não é simplesmente falar um valor maior, um valor que sobe aqui, você de repente na tua cabeça tu muda esse valor e você não consegue entregar essa percepção para o seu cliente. E quando você vai falar sobre isso, você entende, fica uma dissonância aqui, distante do valor que você fala e que você acredita. Você não acredita naquilo que você está falando. Claro que o cliente vai perceber. Em qualquer momento, na fase de negociação, isso vai ser percebido. Então, a primeira pessoa que precisa acreditar no valor é você. E quando eu disse que a conversa sobre o valor mudou completamente, porque é o seguinte, o cliente não estava mais comprando foto com foto, ele estava comparando processo com processo. E agora uma coisa que parece clichê, mas se você quer parar de cobrar por preço e começar a cobrar pelo que seu trabalho realmente vale, os retratos que vendem é exatamente o curso que eu preparei sobre isso para você. O link está aqui na descrição. Então, se você quiser, já acompanha e vai lá dar uma olhada, que tem tudo explicadinho. Eu te mostro exatamente tudo o que eu faço nesse processo de 12 anos de carreira que eu fui desenvolvendo para poder imprimir valor naquilo que eu faço. Eu tenho certeza que talvez você já tenha isso aí e só não conseguiu encaixar as peças nos seus devidos lugares. Ah, e uma coisa, se você já me acompanha e quer ver como eu conduzo uma sessão completa na prática, isso eu te mostro aqui nos bastidores do meu canal de membros. Então clica no botão lá e vai participar. Vai lá, participa que vão ter conteúdos exclusivos, sessões especiais só para os membros. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.